No último vídeo nós falamos sobre a saciedade sensorial, que é um dos 3 tipos de saciedade nomeados pela Jean Forsteller, uma das grandes pesquisadoras do Mindful Eating. Hoje nós vamos falar da saciedade de estômago. Sejam bem-vindos ao canal, o meu nome é Letícia Teixeira, eu sou nutricionista pós-graduada em Nutrição Clínica e Comportamento Alimentar pela USP, possuo formação em Mindful Eating pelo Instituto Consciência Alimentar, sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. E nesse canal nós falamos sobre práticas que complementam o seu cuidado em saúde, que te ajudam a implementar e sustentar a melhoria da sua relação com o seu corpo e alimentação. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A saciedade de estômago diz respeito então ao enchimento desse órgão. Então, conforme você vai comendo uma quantidade de comida em volume e peso, isso vai enchendo o seu estômago. Alguns pontos que talvez você se identifique e que eu acho que é importante você rastrear, porque talvez esses aspectos nos distanciem de fato perceber essa saciedade do estômago se apresentando. Uma delas é o fato de termos memória alimentar das quantidades que colocamos. Então é possível que você sempre, sem perceber, você porcione a mesma quantidade no seu prato, independente se naquele dia você está com mais ou menos fome. Por repetirmos muitas vezes o comportamento de se alimentar, a gente acaba literalmente automatizando muitos deles e criando um certo hábito. Por essa razão eu sempre digo, exercitar a presença é muito importante, inclusive para os outros aspectos que eu vou trazer a seguir. Como por exemplo, muitos de nós carregam a crença de que quanto mais a gente comer, melhor. De que quanto maior a comida, melhor, não é verdade? Então eu vou te dar alguns exemplos práticos. Sabe aquele momento que você vai numa padaria e tem vários tipos de salgados, talvez até ali tenha o seu sabor preferido, mas você dá preferência para aquele que é maior. Para quê? Para fazer valer, né? Para você aproveitar mais, para que já então que você está gastando seu dinheiro, que seja por algo que vale a pena. As duas crenças que podem nos acompanhar, elas podem vir de vários lugares, mas um deles é o fato de muitos de nós ter tido na nossa linhagem, né, os nossos antepassados literalmente terem vivido situações de escassez de alimentos. E, portanto, a gente aprender que a abundância é uma coisa boa, que a fartura, né, que o exagero é uma coisa boa. E isso pode levar a gente a comer mais, a apreciar isso, a querer fazer, então, valer, a não querer desperdiçar a comida. Inclusive, esse aspecto sobre desperdiçar comida é algo que a gente precisa conversar. A gente tem a crença de que se a gente deixar no prato, a gente vai estar... como assim a gente vai fazer isso uma vez que tem pessoas passando fome? E, infelizmente, né, é uma realidade muito triste, mas convenhamos, o fato de você comer mais, você também vai estar desperdiçando comida, já parou para pensar? Porque se o seu corpo ele não precisa daquela comida, o que acontece com essa comida? Ela literalmente vai ser ou excretada pelo seu próprio corpo ou armazenada como fonte de gordura. Então, você está também desperdiçando, só que de uma outra forma. Se você tem uma preocupação genuína em, de fato, não desperdiçar, você pode usufruir de alguns recursos, como pedir para embalar aquela comida ou guardar para depois. Se sobrou no prato, talvez oferecer para as pessoas que estão ao redor, ver se alguém gostaria de comer. Mas pense sobre isso, você estaria desperdiçando comida da mesma forma, só que de um jeito diferente. Então entenda isso como um convite para você tentar experimentar alguns desses recursos para de fato não desperdiçar a comida e ao mesmo tempo não ultrapassar os limites do seu corpo. Outro aspecto é a pressão social e eu gosto muito do exemplo da avó, porque a avó de todo mundo faz uma pressão para que a gente coma então mais. Ou se você está ali naquele grupo de trabalho onde as pessoas estão comendo bastante e te oferecem, e na intenção de ser educado, de não negar aquilo que está sendo oferecido, você acaba aceitando.
Veja bem, você não vai ser mais ou menos respeitoso com alguém por aceitar ou não mais comida. Muitas vezes a gente precisa ser firme na nossa afirmação de que talvez a gente não queira mais, mas é algo que talvez você possa exercitar. E lembre-se disso, você não vai ser mais ou menos educado ao negar ou aceitar comida. E por último, e não menos importante, até porque acredito que a gente poderia falar sobre muitos outros pontos, mas o ponto que eu gostaria de chegar é que a gente possui diferentes níveis de saciedade, mas talvez a gente tenha se habituado a experimentar apenas um, que é a sensação de estufamento, de se sentir muito cheio após uma refeição. Mas na verdade existem outros níveis e talvez você só tenha se desconectado da percepção deles. Mas esse conhecimento, essa sabedoria interna, ela tá aí dentro de você e existem formas para você se reconectar com isso. E eu vou te apresentar alguns caminhos para que você possa vislumbrar de que forma a gente pode fazer isso. Diferente da saciedade sensorial, onde a gente traz a atenção para a boca, para a língua, para as sensações envolvidas ao ato de se alimentar, aqui a gente vai trazer a atenção para o estômago. O estômago é um órgão que ele distende conforme a gente vai preenchendo ele. Então, basicamente, a saciedade de estômago vai se apresentar para você a partir do peso e volume de comida que você for consumindo. É claro que alguns alimentos eles vão preencher mais rapidamente o seu estômago e esvaziar, portanto, mais rapidamente também, assim como outras comidas elas vão encher o seu estômago mais lentamente e esvaziar também mais lentamente, o que inclusive pode ser usado de forma estratégica, a depender da sua intenção em cada momento. Eu gosto de usar como referência a visualização, vou até colocar uma imagem aqui que eu costumo apresentar para os meus pacientes, para a gente se aproximar da visualização e do conhecimento desses diferentes níveis de saciedade que nós temos, começando pelo estômago vazio. Então, como vocês podem perceber, a gente tem o estômago vazio, 1/4 cheio, 2/4 cheio, 3/4 cheio e 4/4 cheio. Diferente da saciedade sensorial, que pode oscilar entre uma bocada e outra, ou seja, numa bocada você vai ter uma sensação mais intensa, de repente essa sensação diminui, de repente ela aumenta de novo. E apesar, né, da ideia da saciedade sensorial ela sempre ir decaindo ao longo de uma refeição como um todo, ela tem essas oscilações. Já a saciedade de estômago, ela tem uma característica que é um pouco mais linear, digamos assim. Então, o estômago ele não tem como chegar do nível vazio ao 4/4 sem passar antes pelo 1/4, 2/4 e 3/4. Por isso, a gente vai se atentar a essa evolução que o nosso estômago vai enfrentar ao longo da refeição. Costumo dizer que entre vazio e 1/4, a gente pode entender o estado do nosso estômago em fome. Diferentes níveis de fome, é claro. Então, quando o estômago está vazio, é o momento que você está fisicamente desconfortável e altamente motivado para comer. Quando está em 1/4 cheio, o desconforto é um pouco menor que quando está vazio, mas você continua pensando bastante em comida. Agora, quando a gente fala de 2/4, 3/4 e 4/4, a gente pode pensar no estado do nosso estômago literalmente após uma refeição. 2/4 seria o nível onde você comeu o suficiente para sentir-se confortavelmente saciado, mas ainda sente que pode ou então deveria, em algumas situações, comer um pouco mais. 3/4 seria o estado onde você se sente confortavelmente cheio. Nem mais, nem menos comidas seriam ideais. Você atingiu um momento onde você tá ok. Você pode até ter a sensação de que, sabe, que sensação gostosa. Tô me sentindo bem, comi o que eu precisava e não tô me sentindo desconfortável. 4/4 cheio é quando você se sente literalmente extremamente cheio, até desconfortável. Outras sensações podem surgir, como estufamento, dificuldade para respirar, desconforto abdominal, dentre outros. Por isso, eu te convido a experimentar. Chegar ao final das suas refeições estando entre 2/4 e 3/4. Provavelmente nesse nível
você vai se sentir mais confortável e você vai estar atendendo às reais necessidades do seu corpo. Mas é claro, lembre-se que, como eu disse anteriormente, diferentes tipos de alimento podem causar sensações diferentes no nosso estômago. E, portanto, o quanto a gente vai encher esse estômago vai depender muito da nossa intenção de cada momento. Mas, de uma forma geral, chegar em 4/4 cheio ou acabar uma refeição em 1/4 pode ser 1/4 insuficiente para suprir as suas reais necessidades e 4/4 cheios um exagero, algo que você de fato não precisaria. A última dica que eu gostaria de te dar é sobre uma atividade que eu costumo sugerir para os meus pacientes, que se chama atividade do alimento neutro. Pode talvez ser uma forma um pouco mais clara para você de visualizar essa sensação que no começo pode ser de fato um pouco desafiadora de fazer sem talvez ter esse recurso que eu vou te apresentar agora. Essa atividade se chama, então, atividade do alimento neutro. Eu te convido a escolher um alimento que você considera neutro, tá? Então, por exemplo, para mim, um alimento neutro seria um alimento que eu não gosto super, mas eu também não desgosto. Por exemplo, uma maçã, ou um ovo, ou então feijão. Para mim, são alguns alimentos neutros. Talvez você se identifique com outros. O importante é que o alimento neutro escolhido para você utilizar na refeição que você estiver realizando é que ele se sintonize de alguma forma. Então, por exemplo, se eu usar como um alimento neutro durante o momento que eu estiver realizando o meu café da manhã, um feijão, não faz sentido. Eu deveria usar então o ovo ou a maçã. Agora, se for no almoço, não faz sentido eu usar a maçã, mas faz sentido eu usar o feijão. Então você vai escolher um alimento neutro que se sintonize aí com cada uma das suas refeições. E você, ao longo da sua refeição, você vai se perguntar: eu continuaria comendo se tivesse esse alimento neutro? E aí a sua resposta talvez vai te dizer se a sua saciedade de estômago já foi atingida ou se ainda não. Por exemplo, estou realizando o meu almoço. Então, depois de algumas bocadas, eu me pergunto: eu comeria mais feijão? Eu comeria feijão agora? Se a resposta for sim, provavelmente eu devo continuar a comer. Se a minha resposta for não, provavelmente eu deveria parar. Lembre-se, isso baseado na saciedade de estômago. As decisões que a gente toma ao redor da comida, elas são muito complexas e elas podem envolver muitas variáveis. Não acho certo te dizer que você deve, então, a partir de agora, tomar decisões exclusivamente a partir das percepções dessa sua saciedade de estômago. Até porque, como eu disse, nós temos 3 tipos de saciedade, dentre outros aspectos do nosso contexto que podem alterar as nossas decisões alimentares. Mas, de uma forma geral, é importante que você saiba disso, que você tenha essa habilidade para se perceber e para incluir essas percepções na sua tomada de decisão. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que isso expanda cada vez mais a sua relação com seu corpo e alimentação. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, me segue nas redes vizinhas e fique aqui para mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima!